Olá, pessoal. Eu sou a professora Emily e hoje vamos falar sobre o sistema imune inato. Então, como conversamos na semana passada, existem dois tipos de sistema imunológico no nosso corpo: o sistema imune do tipo inato e o sistema imune adaptativo. O sistema imune inato é o sistema em que nós já nascemos com as proteínas e as moléculas e as células prontas para terem uma efetividade contra agentes patogênicos. O sistema imunológico adaptativo é a parte do sistema imunológico que a gente vai adquirindo ao longo do tempo uma memória imunológica, né? E essa memória imunológica ela é formada pelas células chamadas de linfócitos. O linfócito B é a célula que produz os anticorpos e os linfócitos T são as células que reconhecem esses anticorpos, encontram os antígenos e os matam. Tá? Então, hoje a gente vai falar especificamente da resposta imune inata. Então, quais são os componentes da resposta imune inata? A gente tem alguns tipos de barreiras que compõem esses componentes imunológicos. Então, a gente tem a barreira física, formada pela pele, né, pelos anexos da pele, por cílios, pelas mucosas, que seria uma parte física que impede com que nossos tecidos internos tenham acesso a um patógeno ou alguma molécula estressora. As barreiras químicas são enzimas, citocinas, proteínas, surfactantes e qualquer molécula química que haja no sentido de nos proteger de agentes patogênicos. E como barreira biológica, nós temos, né, os leucócitos, que são as células sanguíneas de defesa que a gente viu na aula passada, e toda a microbiota comensal que nós temos no nosso organismo, né? Quando a gente falou das bactérias, eu mostrei para vocês que nós temos uma microbiota muito potente, tanto no sistema digestório, quanto na pele, nas nossas superfícies, nas nossas mucosas, né? A gente tem a presença de uma microbiota que nos defende de patógenos oportunistas, tá? Então, eles são importantes para manter a nossa defesa, né? Então, tem fungos na pele, tem bactérias no intestino e assim por diante. Tá? Então, quais são as características dessa imunidade inata, né? As estruturas, elas são sempre presentes e prontas para eliminar os micro-organismos. Então, desde que eu nasço, eu já tenho essas moléculas, essas células, essas proteínas à disposição para me proteger. Elas reconhecem e respondem somente os micro-organismos, então são moléculas e células minhas que não reconhecem tecidos meus como algo estranho, né? Por isso elas reconhecem apenas os micro-organismos. Podem ser desencadeadas por células do hospedeiro que estejam danificadas, então se alguma célula própria minha perceber que ela está machucada ou que ela está morrendo, ela ativa o sistema imunológico para que ela seja degradada, né? E não atrapalhe o sistema e confere uma resposta rápida e poderosa contra micro-organismos invasores. Então, assim que entrou em contato o micro-organismo, a gente viu que, né, os macrófagos, os mastócitos, eles prontamente fazem a defesa do organismo. Tá? Então, como essa barreira que a gente comentou, uma barreira física, a primeira, né, são as que retardam e impedem a entrada de moléculas e agentes infecciosos, né? Então, por exemplo, pele, qualquer tipo de mucosa que a gente tem para impedir o contato direto. A gente tem também, né, como exemplo de barreira física, a gente tem tosse, tem espirro, pele, fluidos corporais, dentre outros. E também a gente tem algumas barreiras imunológicas, né? Que são da área mais fisiológicas do nosso organismo, que são as barreiras que impedem e eliminam o crescimento de agentes patogênicos devido à temperatura corporal, por exemplo, ou à acidez do trato gastrointestinal, né? Que é uma acidez considerável que mata os patógenos. Então, como exemplos de barreira fisiológica, a gente tem a febre, né? Quando o nosso corpo aumenta a temperatura para tentar conter o crescimento patogênico e o aumento da acidez do trato gastrointestinal para que se eu tenha comido algum tipo de alimento contaminado, essa acidez exacerbada leve aí à morte do patógeno, tá? E aí, como imunidade inata, né, ou natural, como a gente já comentou, a gente tem a pele, mucosa, cílios e secreções, tanto como suor, muco, saliva, lágrimas, o próprio suco gástrico também é uma barreira físico-química extremamente importante para a gente conseguir fazer, né, essa defesa. E aí eu trago para vocês aqui, né, a proteína específica que é encontrada na lágrima e na saliva é chamada de lisozima. Essa enzima, ela atua
proporcionando a morte dos patógenos presentes, né, na boca ou no próprio olho. Tá? Também o pH ácido do estômago e da vagina são barreiras físico-químicas importantes para diminuir o processo de patologia. O manto ácido na pele, né? Então, dependendo da patologia que a gente está tendo contato, a gente pode alterar a acidez, inclusive, da pele. A presença de cílios, tanto na parte externa do olho quanto em toda a região do sistema respiratório, é importante para barrar a entrada de patógenos. E a microbiota que nós temos já no estômago, em toda a parte do intestino, né, tanto delgado quanto grosso, que é bem interessante para manter ali um cuidado para o caso de ter entrado em contato com alimentos contaminados. Tá? Então, essa microbiota ela é bem importante na região dos intestinos. Além dessa imunidade física e fisiológica que a gente comentou, outra imunidade bastante interessante são as unidades celulares daí, né? Quando eu tenho as próprias células que fazem essa defesa no meu sangue ou nos meus tecidos. A gente viu na semana passada quais são os tipos celulares que fazem esse tipo de defesa, né? Tem todos os fagócitos, né? Desde macrófago, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, mastócito, monócito e os macrófagos que recebem nomes diferentes dependendo de qual local eles estão. Tá? Então, todas essas células aí, elas fazem a fagocitose de partículas e micro-organismos que são estranhos. Então, eles comem, né, se alimenta desse patógeno e solta os pedacinhos para avisar o sistema adaptativo, né, para iniciar a produção de anticorpo para que o sistema fique protegido. Tá? Então, também todas essas células aqui, como a gente comentou na semana passada, cada uma delas tem uma função específica. A gente viu que o basófilo é bem importante para caso de alergia, o eosinófilo ele está relacionado mais com infecções fúngicas, o neutrófilo bastante relacionado com vírus e bactérias, e assim a gente vê que cada um deles tem uma função específica, tanto que nos exames de sangue, né, isso é considerado quando a pessoa faz um hemograma completo, aparecem todos esses nominhos aqui do lado, com a quantidade ideal e a quantidade que a pessoa apresenta. Tá? Então, essas são as defesas celulares. Além das defesas físicas, fisiológicas e celulares, a gente tem ainda a imunidade molecular. A imunidade molecular é uma imunidade onde eu tenho a presença de moléculas que fazem a defesa do organismo. Tá? Então, o que são essas moléculas? Normalmente elas estão presentes nos líquidos biológicos, né? no suor, no muco, na lágrima. E elas são proteínas, ou enzimas, ou citocinas que fazem a nossa defesa. Então, existe um conjunto de proteínas bem importante para a imunidade, que é chamado de sistema complemento, que é uma série de proteínas que atuam em forma de cascata bioquímica. Então, assim que um patógeno é encontrado, inicia-se o recrutamento de várias proteínas plasmáticas que vão se aproximar desse patógeno, causando a destruição da sua membrana, da sua parede celular, levando à morte do patógeno. Então, a gente tem uma imunidade que é celular, né, levando em consideração ali todas as células presentes que fazem a fagocitose do patógeno, e outro tipo de imunidade que é a molecular, onde eu tenho então a presença de proteínas, de moléculas, de enzimas que fazem a destruição dos patógenos, tá? Então, que fique claro que são dois tipos de imunidade, né? A celular e a molecular. A imunidade física ou fisiológica, daí ela é uma imunidade mais externa, né? Quando eu falo de algo mais macro. Microscopicamente eu vejo células e moléculas nessa defesa. E aí eu trouxe alguns esqueminhas aqui, né? Considerando que a primeira linha de defesa que nós temos é sempre os epitélios, né? Por quê? Porque é o contato direto que o meu corpo tem com a parte externa. Então, o epitélio ele serve como uma barreira física à infecção. Tá? Então, ela vai levar ali a destruição de micróbios, né, por antibióticos produzidos localmente, por exemplo, ou vai levar à destruição desse patógeno, porque eu tenho células que ficam na parede desse epitélio. Então, a primeira linha de defesa é sempre o epitélio. E o epitélio pode estar em contato com mucosas, que é o que a gente vê aqui, né, considerando que eu tenho as lisosomas na lágrima e na saliva. A gente tem as barreiras da pele, propriamente ditas, a gente tem a acidez do estômago, que é importante para diminuir o fluxo, a gente tem os brônquios, a traqueia e toda a parte ali da laringe toda ciliada para impedir que o patógeno chegue até a via respiratória inferior.
o pH ácido da vagina. Então, tem várias formas, né, várias barreiras físico-químicas que atuam no nosso organismo para garantir aí a defesa. Tá? E aqui mais um esqueminha para mostrar que a gente tem, então, essa barreira sendo física, né, como uma barreira física mesmo ou mecânica, que é quando a gente fala, então, do epitélio propriamente dito, tanto da pele, do estômago, dos rins ali, do pulmão, dos olhos e do nariz. E também a barreira química, que é quando eu falo, né, das próprias enzimas, das próprias proteínas, dos peptídeos antimicrobianos, que são moléculas que o meu corpo produz no intuito de nos proteger. E também, né, a barreira, então, microbiológica, que seria a nossa flora intestinal, a nossa microbiota própria, que faz toda a defesa do nosso organismo. Tá? Então, são uma série de tipos de linhas de defesa que nós temos, mecânicas, químicas e microbiológicas, e elas atuam em conjunto para manter a defesa do organismo. Tá? E aí, então, quando eu falo do sistema imune inato em relação à parte celular, eu sei que eu tenho esse monte de célulazinhas ali, que são chamadas de leucócitos de maneira geral, mas que elas se diferenciam em monócitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastócitos, células dendríticas e células NK, que são as células chamadas de natural killers, então matadoras profissionais. Além das células, a gente tem também a defesa humoral ou defesa molecular, que são as proteínas do sistema complemento, as proteínas de fase aguda, as citocinas, os interferons, e uma série de proteínas plasmáticas que vão reconhecer o patógeno e iniciar um processo de destruição da sua parede celular, levando à morte do patógeno. Tá? Então, esses são os componentes aí da defesa, né? Sendo que essa parte celular e molecular fazem parte da segunda linha de defesa de células, né? Onde a gente tem, então, a presença dessas células propriamente dita e dessas moléculas que vão levar à morte do patógeno. Então, como primeira linha de defesa, a gente tem a barreira física, né? Que é a pele, pH ácido, presença de cílios. E como segunda linha de defesa, eu tenho a presença das células que compõem o sistema imunológico e dessas moléculas, né, que fazem a defesa do organismo, ok? E aí eu trago aqui para vocês um pouquinho dessas células separadas agora, né? Os macrófagos, eles têm uma função extremamente importante na fagocitose. Então, ele é o comedor oficial de patógenos. O macrófago é um fagócito profissional, tá? Ele se alimenta dos patógenos que ele encontra pelo caminho, né? Sendo no sangue ou nos próprios tecidos. Quando o macrófago entra nos tecidos, ele tem uma alteração do seu nome, né? Como a gente viu na aula passada. Tá? Então, dependendo do local que ele tá, ele tem nomes diferentes, mas a função dele é fazer fagocitose das moléculas estranhas. Então, como a gente viu na semana passada, eu falei para vocês, a gente tem células tronco ali da medula óssea que vão se diferenciar em leucócitos. Um dos tipos de leucócitos é o monócito, né, que quando está no sangue a gente chama de monócito, e quando entra no tecido a gente chama de macrófago. Dependendo do local do corpo que o macrófago for, ele vai ter nomes diferentes. Por exemplo, no sistema nervoso central, ele é chamado de células da microglia. No fígado, a gente chama de células de Kupffer. No pulmão, a gente chama de macrófagos alveolares, e nos ossos ou na medula, a gente chama de osteoclasto. Tá? Então, tem nomes diferentes, mas todos eles são macrófagos que têm a função de fazer a fagocitose de patógenos, né, de moléculas estranhas. Outro tipo de fagócitos são os neutrófilos. Os neutrófilos, eles também fazem a fagocitose, né, a lise intracelular do patógeno. Ele inicia o processo de inflamação, tá? Ele consegue causar inflamação. Ele tem um núcleo bem característico ali, ele é todo bilobado. Vejam que o núcleo dele, né, essa parte roxa mais escura, são vários lobinhos, vários globinhos dentro da célula dele. Ele vive em torno de 6 horas apenas, tá? E ele é o principal componente do pus, tá? Então, quando a gente tem ali a presença do pus, é o neutrófilo que é o principal, a célula principal, né? Que tá compondo ali o pus, tá? E aí a gente se pergunta então, tá, mas como é que eu sei que esse patógeno, essa célula estranha, é uma célula de fora do meu corpo? Como que essas minhas células de defesa conseguem identificar que isso que eles acabaram de encontrar no sangue não faz parte do meu sistema? Então vamos lá. Todas as células do nosso corpo, elas apresentam
proteínas de membrana que dizem esta célula é da Emily, esta célula é da Maria, esta célula é do João. E todas as células que compõem meu corpo apresentam essa mesma proteína, para dizer que essa célula faz parte do meu organismo. Como eu estou falando em patógeno, né, que é uma célula estranha do meu corpo, algum micro-organismo que entrou no meu corpo, ele não vai ter essa molécula própria que diz que a célula é minha. Ele apresenta as proteínas próprias dele. Então, pensem que uma bactéria ali vai ter uma proteína própria da bactéria, o fungo vai ter uma proteína própria do fungo, o vírus vai ter uma proteína própria do vírus. E aí, quando as células de defesa encontram com esses patógenos, né, no caminho, seja no sangue ou no tecido, ele não encontra essa proteína própria, bem pelo contrário, ele encontra essa proteína que sinaliza que é uma outra espécie de organismo. Né? Então, essa proteína que mostra, né, que identifica que o patógeno não faz parte do nosso organismo, a gente chama de antígeno. Tá? Então, cada patógeno, né, ele apresenta um antígeno. Tá? Então, esse antígeno, ele normalmente fica solúvel, né, ele fica presente ali na própria bactéria, ou no vírus ou no fungo, e ele por si só já é o suficiente para iniciar uma resposta imunológica. Então, assim que esse antígeno, né, é encontrado ou é localizado pelas células de defesa ou pelos anticorpos, aí você inicia uma resposta imunológica. É o antígeno, que é essa parte do patógeno que o meu corpo reconhece como não sendo parte do meu corpo, é o que é utilizado para se produzir os anticorpos, que a gente vai falar na próxima semana. Tá? Então, o antígeno é essa substância ou essa molécula, né, do organismo externo capaz de induzir uma resposta imunológica no meu organismo. Tá? Então, vejam que nessa imagenzinha aqui embaixo, eu estou mostrando esses Yzinhos azuis, que são anticorpos, e vejam que cada bactéria, né, essa parte amarela ali em cima, ela tem várias proteininhas diferentes na sua membrana, que são as proteininhas vermelhas. Vejam que cada espécie de bactéria ou cada tipo tem um tipo de proteínas diferentes. Por isso eu formo anticorpo, né, contra todos esses tipos de antígenos, tá? Todos os tipos de patógenos externos que podem entrar no meu organismo, tá? E aí a gente entra então para um próximo nome, que é proteínas de reconhecimento de padrão. Aí vocês podem perguntar, meu Deus, mas então quer dizer que se o patógeno está andando ali no sangue ou no tecido, as proteínas, né, as células reconhecem esse patógeno e iniciam uma resposta imunológica. É exatamente isso que acontece. Só que pensem que tem dentro de alguns órgãos ou em algumas estruturas que existem essas células, elas não ficam vagando, né, como no sangue. É fácil a gente falar do sangue, que o sangue é tudo líquido, então tem células passando de um lado para o outro no sangue e o patógeno entra e sai. Existem proteínas ou células de proteção que ficam ancoradas no tecido. Então, vamos lá, eu estou no meu pulmão, por exemplo, uma série de células que formam o meu epitélio pulmonar. Eu tenho essas células a presença de algumas proteínas que conseguem reconhecer esses padrões que não são próprios do meu organismo. Como assim? Quer dizer que eu tenho células no meu corpo, no corpo humano, né, ou no corpo animal, que tem a presença de proteínas na sua membrana externa que fazem o reconhecimento desses padrões específicos de micro-organismos. Então, quer dizer que lá no meu pulmão, por mais que eu não tenha um macrófago vagando o tempo todo, no próprio epitélio pulmonar eu tenho a presença desses receptores de reconhecimento padrão, que são os PRRs, que reconhecem os padrões estruturais dos patógenos. Então, por mais que eu não tenha um macrófago fazendo a defesa do meu pulmão, eu tenho no epitélio pulmonar a presença de receptores que reconhecem esses padrões. E assim que esses receptores reconhecem o padrão, ele consegue sinalizar para as células de defesa, indicando que ali no pulmão tem um órgão externo, um organismo externo, e aí ele recruta o sistema imunológico. Tá? Então, receptores de reconhecimento de padrões reconhecem esses padrões estruturais que acontecem apenas em patógenos. Tá? E aí eles conseguem iniciar ali uma resposta imunológica. Tá?
E aqui para vocês entenderem, ó, cada um dos patógenos, bactéria, vírus, parasita e fungo, cada um deles apresenta um padrão molecular associado ao patógeno, que a gente chama de PAMPs, que é específico. Então, o antígeno de cada tipo de patógeno é diferente. Então, a gram-positiva, né, a bactéria gram-positiva, apresenta, por exemplo, o LTA, que é um ácido lipoteicoico na sua membrana. Diferente da gram-negativa, que apresenta os LPS, que são os lipopolissacarídeos. Isso quer dizer que o LTA e o LPS são PAMPs de bactérias, são padrões moleculares associados a patógenos. No vírus, a gente tem as proteínas da sua cápsula, que são os PAMPs. Nos parasitas, a gente tem uma âncora de GPI, uma âncora de açúcar que é específica de parasito, que é reconhecida como PAMP. E no fungo, a gente tem o beta-glucana, que é um açúcar específico de membrana de fungo. Só fungo tem esse tipo de açúcar. Então, assim que eu tenho uma beta-glucana no meu organismo, né, os meus receptores de padrão reconhecem esse padrão que não é próprio e levam à morte desse organismo, tá? Então, é isso que acontece. Pensem que nós temos, né, células de defesa, mas também temos em células que formam o nosso organismo a presença desses receptores de padrão molecular associado a patógeno, que reconhecem os padrões moleculares dos patógenos, que são os PAMPs, e conseguem iniciar um processo de resposta imunológica, né, para fazer a proteção do nosso organismo. Interessante, né? Tudo perfeito, nada é por acaso no nosso organismo, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês verem quais são esses receptores de reconhecimento padrão, né, que eu falei, esses RAPs. A gente viu que os PAMPs, eles são LPS para bactérias, beta-glucana para fungos, e cada um deles tem um. Quais são os RRPs que nós temos no nosso corpo? A gente chama de receptores Toll-like ou Toll-like receptors, tá? Então, esses Toll-like, também chamados de TL, como vocês podem ver na membraninha aqui embaixo, todos esses Toll-like receptors são receptores de reconhecimento dos padrões moleculares que estão presentes nas nossas células, tá? Então, elas são bem importantes. Em todas as células dendríticas, monócitos, macrófagos, tem a presença desses Toll-like, que é desta forma que ele reconhece, né, quais são os patógenos que invadiram o meu organismo. Então, tem ali o TL 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem vários tipos de receptores que reconhecem patógenos diferentes. E eles são específicos para cada tipo de patógeno. E aí, assim que, vejam aqui nesse esqueminha, que ele mostra que assim que esses Toll-like, né, esses receptores, reconhecem uma PAMP, que seria um padrão molecular associado ao patógeno, iniciam intracelularmente uma série de cascata de reconhecimento que vai levar à morte do patógeno. Então, veja, primeiro recruta as proteínas adaptativas, recruta as quinases, que são proteínas que causam morte, ativa os fatores de transcrição de citocinas inflamatórias, quimiocinas, moléculas de adesão e todas as moléculas que vão estar levando à morte desse patógeno que foi reconhecido lá na parte de fora. Tá? Então, é assim que acontece esse reconhecimento e defesa do nosso organismo. Né? E aí, para as células que fazem fagocitose, como os macrófagos e os neutrófilos, assim que esses Toll-like, esses receptores, reconhecem um patógeno do lado de fora dele, né, ele inicia um processo de fagocitose, que é o que está mostrando nessa imagem. Então, esses receptores ali, ó, reconhecem que tem uma bactéria do lado de fora, ele liga-se nessa bactéria e faz o processo de invaginação, para que essa bactéria entre dentro da célula do macrófago ou do fagócito. Assim que entra dentro da célula, né, tem a fusão do lisossomo com enzimas digestivas que vão levar à destruição total desse patógeno. Tá? Então, assim que acontece o processo de fagocitose. Outro tipo de célula que nós temos também de defesa no nosso organismo, de defesa inata, são as natural killers, né, que quer dizer matador profissional, matador natural. Tá? Essas células, elas são aquelas células mesmo que foram feitas para matar. Tá? Elas são ativadas por algumas citocinas, então aquelas citocinas que eu falei para vocês que são liberadas no nosso sangue, que ficam em busca de patógenos, essas citocinas elas ativam as natural killers, indicando que elas precisam matar tudo que está na frente delas, e elas vão lá e matam todos os patógenos que elas encontram. Então a ação das NK funciona desta forma, assim que a célula é infectada, né, por um vírus, a célula NK chega perto da célula própria do corpo que foi infectada por vírus e mata essa célula, tá? Assim como se a célula for também
infectada por uma bactéria ou um fungo. Da mesma forma, a NK chega, né, a Natural Killer chega e mata a célula do organismo, tá? Então, é mais importante para o nosso sistema imunológico matar a nossa célula que está infectada do que tentar tirar o vírus de dentro e matar, porque se ele for tirar o vírus, pode ser que esse vírus infecte outras células. Então, assim que uma célula está infectada, ela avisa as células, né, por citocinas, ela avisa as células que estão ao redor dela, e aí essa célula NK vem para perto dela e mata ela para que ela não tenha nenhuma chance de replicação celular, né, para que essa célula infectada não se replique, levando à presença de mais vírus ou mais bactérias, tá? Então, assim que funciona a ativação dessas células, olha lá, ó. E aí aqui eu tenho, no caso, se eu tiver um receptor inibitório, né, ou inibido, então em alguns casos tem alguns vírus, por exemplo, que infectam as nossas células, que eles conseguem bloquear aqueles tool-like receptors, então os receptores são bloqueados. Se o receptor está bloqueado, ela não consegue avisar a NK que ela está infectada, e aí, por essa forma, em alguns casos, né, esses vírus, essas bactérias conseguem ter uma proliferação exacerbada, porque ela consegue bloquear esses receptores que indicam que tem um patógeno dentro dela, tá? E aí fica um pouquinho mais difícil de você conseguir tratar, né, justamente porque o receptor foi inibido. Outro tipo de célula bem importante que faz também a fagocitose são as células dendríticas, tá? Elas têm um aspecto meio parecido com uma estrela. Ela faz também a fagocitose, né, ou a endocitose. Ela consegue fazer o processamento do patógeno, então dentro dela também tem enzimas digestivas que fazem, né, a digestão intracelular do patógeno. E ela é encontrada como precursor em sítios de infecção. Então, quando tem um processo de infecção, normalmente são as células dendríticas que iniciam esse processo, né, para avisar o restante do corpo. Tá? Então, junto com os macrófagos, os linfócitos e células dendríticas são muito potentes para apresentar os antígenos que elas encontram, né? Então, pensem comigo que eu pego um macrófago e encontro uma bactéria, pego essa bactéria, digere a bactéria, uma partezinha dessa bactéria, ele fica segurando na sua membrana para avisar os outros que, olha, tem esse ser estranho aqui que eu acabei de encontrar, que não faz parte do organismo. Se vocês encontrarem, pode matar porque ele não é próprio. Então ele fica apresentando esse antígeno para os outros, né? E também para que o linfócito B consiga produzir um anticorpo contra esse pedacinho do antígeno que ficou salvo para formar memória, tá? Outra área da imunologia que a gente viu também, eu tenho essa defesa celular, né, que é a partir dessas células que a gente viu, macrófago, neutrófilo, células dendríticas, células NK, basófilo, eosinófilo, todas essas células fazem a defesa, mas a gente tem também uma parte molecular, né, então tem uma parte da imunidade que a gente chama de molecular, que é onde tem a presença de proteínas ou enzimas ou moléculas que fazem a proteção do organismo. Um exemplo dessas moléculas que fazem, né, a proteção são chamadas de citocinas. As citocinas são pequenas moléculas químicas, bem pequenas mesmo, que são utilizadas como forma de comunicação celular entre as células de defesa. Então, os macrófagos conseguem, né, iniciar e produzir a citocina, e é dessa forma que ele se comunica com outros macrófagos para avisar, por exemplo, um processo infeccioso ou inflamatório, ou o que for que vai acontecer, os macrófagos se conversam através dessa linguagem química, que são as citocinas. Existe uma série de citocinas, aqui eu coloquei algumas para vocês nesse esqueminha, a interleucina 1B, TNF-alfa, interleucina 6, 12, então tem uma série diferentes, cada uma com uma função, umas ativam o linfócito, outras ativam as células NK, outra faz com que as células consigam fazer a quimiotaxia, que é a passagem para fora dos vasos sanguíneos. Então, cada uma delas tem uma função. De maneira geral, elas conseguem induzir, né, febre, induz a produção de proteínas de fase aguda de infecção, que são citocinas mais potentes para a morte de patógenos. Então, a função específica delas mesmo é relacionada com a proteção. Tá? Então, ela serve de comunicação entre macrófagos, mas também inicia um processo de febre, que vai levar à nossa proteção, ou um processo, né, de produção de mais células de fase aguda que vão levar à morte dos patógenos que forem encontrados pelo caminho. Tá? E justamente pela ação das citocinas, né, pode-se iniciar o que a gente chama de resposta inflamatória. Né? A resposta inflamatória é o processo biológico
complexo, extremamente complexo, que envolve componentes vasculares, ou seja, que permeiam nossos vasos sanguíneos, componentes celulares, né, como são as células sanguíneas que a gente já comentou, e um monte de substâncias solúveis, que são essas moléculas inflamatórias que a gente está comentando, né, as proteínas plasmáticas, os interferons, as citocinas, que agem nessa resposta inflamatória para tender a diminuir, né, a presença dos patógenos no organismo. Então, a finalidade do processo da resposta inflamatória é remover o estímulo indutor da resposta, ou seja, matar o patógeno que está levando a uma resposta inflamatória e iniciar a recuperação do tecido local, né? Então, se a bactéria ou vírus ou fungo lesionaram algum tecido, a resposta inflamatória serve para matar o patógeno e reestabelecer ou recuperar o tecido, né, onde foi danificado. Durante danos teciduais e infecções, o sistema imune inato responde rapidamente ao estímulo, secretando mediadores solúveis da inflamação. Então, quando eu tenho um corte, um machucado, algum tipo de injúria mecânica, primeiramente o sistema imune inato age na tentativa, né, de diminuir esse dano. Então, ele vai recuperar o tecido que foi, né, que foi lesionado. E aí, para isso, alguns macrófagos e mastócitos secretam algumas citocinas que vão levar a aumento da temperatura local, né, para que a bactéria que esteja presente ali morra e que eu consiga fazer a regeneração do tecido. Então, qualquer tipo de processo inflamatório, ele leva 4 etapas, tá? Então, eu tenho, três etapas, onde eu tenho o aumento do fluxo sanguíneo na área afetada, tá? Então, eu tenho a diminuição das minhas células, né, do calibre das células do vaso sanguíneo, que vai permitir o aumento do fluxo sanguíneo para que as células consigam chegar na área lesionada mais rápido. Eu tenho o aumento da permeabilidade capilar local. O que é isso? O capilar são as células, né, que estão ali formando o vaso sanguíneo. Então, eu tenho o aumento da permeabilidade, que faz com que eu consiga fazer com que as minhas células de defesa saiam de dentro dos vasos sanguíneos e entrem no tecido para chegar até o local que foi lesionado. E como terceira etapa, a gente tem a migração das células da via sanguínea para a área afetada. Então, todos os leucócitos que vão estar, né, agindo na tentativa de morte do patógeno e recuperação do tecido, eles vão sair da corrente sanguínea e vão chegar nos tecidos para fazer esse processo de resposta, né? E todos esses fatores, então, levam ao aparecimento de calor, vermelhidão, dor e edema, ou calor, rubor, dor e edema, né? Que é o quê? O calor é justamente pelo aumento da temperatura que as citocinas liberadas na área vão fazer com que tenha um aumento da temperatura, né? A citocina é uma molécula química que, quando liberada, libera calor. A vermelhidão é justamente porque os vasos sanguíneos eles ficam mais permeáveis, né? Eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo que vai fazer com que fique vermelho a área afetada. A dor é justamente por todos esses mecanismos fisiológicos que está acontecendo, né? Tá aumentando a pressão sanguínea, as células do vaso sanguíneo estão sendo afetadas, isso pode, né, levar a uma dor, a um desconforto. E o edema é o inchaço. Por quê? O que acontece? Essas células de defesa, quando chegam no polo da infecção, na área afetada, ela libera todas as suas citocinas em cima do patógeno na tentativa de matar ele. Então pensem, todos os macrófagos, todos os mastócitos chegando ali, jogando as suas citocinas juntamente com a água, né, que dentro das células tem muita água, isso leva a um inchaço da região. Então, por isso que normalmente em um processo inflamatório a gente tem a presença desses 4 elementos, né? O calor, a vermelhidão, a dor e o edema, né? Esse inchaço decorrente da quantidade de citocinas e moléculas pró-inflamatórias que esses fagócitos jogaram em cima das bactérias, dos vírus ou dos patógenos em geral, na tentativa de barrar essa infecção. Ok? Então, por hoje é só. Todos esses mecanismos que eu falei hoje são sobre o sistema imunológico inato. Então, a gente tem as barreiras físicas e fisiológicas, como mucosas, como pelos, como cílios, como aumento da temperatura, que são mecanismos que a gente faz para tentar barrar fisicamente, né, o organismo. E a gente tem uma resposta celular e uma resposta molecular ou humoral, né? O que são essas coisas? A resposta celular são uma série de células imunológicas, como macrófago, mastócito, monócito, natural killers, células dendríticas, que são células que fazem, né, encontram o patógeno e matam ele. E a gente tem também as citocinas e as proteínas inflamatórias, sistema complemento, todas essas moléculas que fazem parte do sistema imunológico
humoral ou molecular. Então, eu tenho células atuando e eu também tenho moléculas químicas atuando, ambos para a morte do patógeno e restabelecimento da saúde, né, e reparo de danos teciduais, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem ali pelo EVA, ou a gente conversa na semana que vem por webconferência, tá bom? Beijão para vocês!